love you! Thank you. Patching you into Mr. Wayne. No, please don't. I need you here now, Barry. Finalmente chegou aos cinemas o polêmico filme The Flash, que além de ser uma produção polêmica por conta do que tudo, né, está acontecendo aí dentro da DC, também é polêmica por conta do ator que interpreta, né, o personagem principal ali. Então assim, muitas coisas a gente tem para falar no vídeo de hoje e já se prepara porque a resenha do filme The Flash está entre nós. E já vai correndo de verdade igual o Flash para deixar aquele like e se inscrever no canal para a gente conseguir alcançar a velocidade da luz e assim estourar o YouTube. Então vai logo fazendo isso pra gente, para com certeza nos ajudar demais, tranquilo? Então já clica aí no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. E simbora, que o vídeo tá bem legal, hein? Então vamos lá para começar aqui a nossa resenha. Como vocês já conhecem, a gente divide aqui em 3 partes. Sobre o que é o filme, né, basicamente a história do filme ali, sobre o que eu achei nos pontos positivos e os pontos negativos. Na verdade é pontos negativos primeiro e depois os positivos. E depois, né, ali por último, eu dou a minha nota pro filme. Então é assim que é dividido a nossa resenha. Então é só para eu explicar aqui mais ou menos para você não ficar tão perdido, tranquilo? A gente pode começar falando aí sobre o filme The Flash, que foi lançado em 2023, né, mais precisamente no dia 15, mas aqui no Brasil, né, tem aquelas pré-estreias e chegou no dia 14 na quarta-feira. E eu já assisti sim ao filme. E assim, começamos então falando da história do filme basicamente, que é a história, né, baseado no quadrinho e também na animação Ponto de Ignição. Mas, atenção, é só baseado, né? Tem várias e várias diferenças para caber dentro do DCEU, entendeu? Que é o universo estendido da DC, né, nos cinemas. Então é mais ou menos essa a pegada. E vai trazer então como protagonista aqui, né, o Ezra Miller, interpretando o super-herói Flash. E assim, já começa aqui as polêmicas, então a gente já pode falar sobre as polêmicas. Onde ele esteve envolvido em 2 grandes escândalos onde o ator acabou agredindo pessoas, né? Esse aqui foi a parte mais grave, né, da situação. E muito se falava, né, sobre as atitudes dele, onde até mesmo esse papel de Flash, né, estava ameaçado por conta dessas atitudes. Não se sabe ao certo o que vai ser do Flash daqui para frente. Eu acredito que vai ser outro ator, até mesmo porque o James Gunn está mexendo em tudo, né? Então vamos para a história agora do filme, que como eu disse, é baseado no Ponto de Ignição, que traz o fato de que o Flash, em um determinado momento, né, descobre que ele pode voltar no tempo, e é isso mesmo o que ele faz, tanto na história em quadrinhos quanto no filme ou, né, na animação, que é muito boa, recomendo demais. Ele volta no tempo para impedir que sua mãe faleça, né, que a sua mãe acabe morta. Mas esse fator é o que vai, né, acarretar várias questões dentro, né, da história ali do Flash, porque ao voltar ao passado ele acaba ramificando assim a linha do tempo e traçando uma nova linha do tempo com uma nova explicação de como isso talvez aconteceria, né, quando você altera uma pequena fração do que aconteceu, acarreta em uma mudança gigantesca. E o próprio, né, Bruce Wayne ali, o Batman, fala para ele que quando ele volta no tempo, ele não altera a linha temporal em que ele está, ele acaba ramificando essa linha, mas em um ponto específico, ou seja, cruzando essa linha. Sendo assim, essa nova linha do tempo não é a linha do tempo original, ela acaba sendo uma segunda linha do tempo que cruza esse fator em que ele volta no tempo. Então esse único ponto é o ponto de ramificação da linha temporal. E como ela é diferente, ela tem um passado diferente e um futuro diferente. Por isso que as coisas mudam, né, de uma forma insana. E em vez disso, quebrei completamente o universo. E então quando ele decide mudar uma pequena coisinha ali dentro da história dele, acaba assim, travando tudo, bugando tudo e virando aquele caos. E então surge vários problemas, né, para ele resolver ali, e então assim se desenrola a história de Flash, o filme.
E se eu falar mais aqui para vocês, vai ser muito spoiler, beleza? Então eu tenho que parar realmente aqui no começo da história, antes, né, de começar a falar outras paradas que vão dar spoiler para vocês. Então, assim, vale muito a pena você ir assistir o filme nos cinemas, né? Não é um filme ruim da DC, por exemplo, é um filme muito bom, eu gostei bastante. E vale demais, então, o seu ingresso. Mas uma coisa que eu tenho que deixar aqui registrado é que, por exemplo, no começo do filme, tem um fator ali que ele decide voltar, né, no passado, que eu, né, achei que ele deveria ter mudado uma coisinha, né, tipo, não feito o que ele fez pro filme acontecer, mudado apenas uma coisinha, e essa coisa ficaria bem mais fácil, né, de sei lá, arrumar, né, no passado, e não daria tanta treta assim. Mas é aí é que tá a parada, eles usam isso no final do filme. Então, assim, fica aqui esse parâmetro aqui para vocês, que realmente você nota ali, talvez, né, algumas pessoas vão notar esse ponto que eu estou dizendo, e no final esse ponto, né, meio que é conectado com a história. Então, assim, é um ponto importante que pode sim acarretar em várias teorias aqui que a gente pode, né, especular em um outro vídeo, quem sabe. Porque esse único ponto pode significar que o Flash que vamos acompanhar, né, no próximo DCUI não será Ezra Miller. Então, assim, é bem maluca mesmo a teoria que a gente pode formular aqui. Então essa é basicamente a sinopse, né, o que acontece aí no filme The Flash. Liga pra emergência, agora! Eu voltei no tempo para salvar os meus pais. E em vez disso, quebrei completamente o universo. E vamos lá então para os pontos negativos, né, do filme The Flash, e depois eu deixo os positivos para depois, para a gente, né, ficar mais tranquilo ali no final do vídeo. E bom, os pontos negativos do filme são referentes à própria direção de arte e também a própria, como eu posso dizer assim, o próprio roteiro, que em vários aspectos peca, né, mas assim, em momentos pontuais em que uma simples fala ou um simples argumento não é questionado por outros personagens. O próprio Batman mesmo aceita tudo com muita facilidade. Então, assim, é um ponto que eu achei meio, né, que eu acho que o Batman questionaria alguns fatos um pouco melhor ali. E outro ponto negativo que me incomodou um pouco é a passagem de tempo, né? Porque tem alguns saltos de tempo, não tão grande, mas tem alguns saltos temporais ali que não fica claro quanto se passou, né? Mas assim, incomoda, mas não é tanto, né? Você consegue sim entender o filme, então é bem tranquilo nesse ponto. E outro fator meio negativo, né? Talvez seja negativo, é a própria atuação do Ezra Miller, que também é uma atuação boa, mas a atuação dele é ruim em alguns aspectos, porque eu acho que ele fica muito por trás dos outros heróis, que é um pouco o que acontece, né, ali dentro das animações ou dos próprios quadrinhos, né, do The Flash, mas aqui fica muito claro que ele meio que idolatra, né, os outros heróis ali, os outros super-heróis, né, como Mulher Maravilha, Superman, Batman, enfim. É um ponto que me incomodou um pouquinho, mas também não é nada, ó, como me incomodou. Sabe o que esse símbolo significa? É esperança, né? Eu te ajudo a lutar com Zod. E então já podemos pular agora, né, para os pontos positivos, que, como eu disse, um dos pontos positivos é a atuação do Ezra Miller, que também é um ponto negativo, né? Porque assim, a atuação dele, eu acho que aconteceu em dois momentos, né? O filme ali foi filmado em alguns momentos, teve muita coisa durante as filmagens, então eram momentos diferentes de algumas cenas e às vezes você consegue, né, entender isso. E a segunda parte do filme fica muito melhor a atuação dele, na minha opinião, porque a interação dele com os personagens é um pouco diferente. E aqui eu já falo para vocês que eu vou ter que mencionar um pequeno spoiler, então fica avisado aqui que tem spoiler na próxima partezinha aqui que eu vou mencionar para vocês, tranquilo? E assim, o próprio spoiler meio que já está no trailer, né? Basicamente não é um spoiler tão grande, que é quando ele encontra o eu dele do passado, o eu dele mais jovem.
E essa atuação é insana, você consegue realmente identificar quem é quem, né? Quem é o eu dele do passado, quem é o eu dele, né, do presente e coisas do tipo. Então a atuação dele nesse sentido é muito boa, ele é sim um bom ator nesse aspecto, tendo ali que diferenciar entre o eu dele maduro e o eu dele jovem, que traz, né, vários aspectos. O eu dele jovem é aquele pensamento que a gente sempre tem, tipo, e se eu encontrasse o meu eu do passado, né, o meu eu mais jovem? E realmente eu acho que aconteceria assim com muita gente, né? Você mesmo do seu passado talvez seja, né, uma pessoa difícil de lidar. E é mais ou menos o que acontece aqui, né? Isso fica bem claro porque realmente, como eu disse, a atuação dele é impecável nesse aspecto, onde ele consegue entregar ali uma dualidade, você consegue entender que aquilo ali está realmente acontecendo. E é um ponto muito positivo, porque em vários filmes, né, a gente vê que fica meio assim. E outro ponto positivo demais são as referências, tanto referências ao próprio universo da DC, quanto as referências à cultura pop como um todo, né, como o mundo dos fãs, onde eles citam outros filmes, né, como De Volta para o Futuro, citam momentos da história da própria DC, então tem muitos momentos positivaços. E fica aqui um adendo por um outro ponto positivaço mesmo, é um momento também de spoiler, então já fica aqui o aviso de spoiler também para vocês novamente, que assim, é um momento em que o universo DC basicamente está em colapso por conta do que aconteceu ali durante o filme. E então vemos todas as gerações, tudo o que aconteceu, né, basicamente na DC. E quando eu digo tudo, meus amigos, eu digo tudo mesmo, né? Então todo o universo da DC em cinema, animação, o que poderia ter acontecido, porque tem um momentinho lá, uma referência do que poderia ter acontecido, e tudo isso agora é canônico, isso mesmo, canônico significa que tudo isso faz parte agora de um único universo, e esse único universo agora está meio que unido e separado ao mesmo tempo, né? É mais ou menos essa emboleira aí. Tudo faz parte da história, mas ao mesmo tempo cada coisa ali no seu lugar, né? Então é bem interessante demais. Tem até aquele momentinho, alerta de spoiler, de novo aqui, spoiler, que é um momento que a gente viu, por exemplo, na internet, quando o Nicolas Cage foi cogitado para ser o Superman, meus amigos. Então assim, é muita doideira, é um filme muito legal, eu gostei demais. Desses últimos da DC, por exemplo, né, que a gente viu que ficou meio... Esse aqui é um filme muito bom aí e recomendo demais, porque tem referências assim, tudo realmente. Let's get nuts. Então vamos lá para a nota. Que nota que eu dou para o filme The Flash, né? Como eu disse, o filme é um filme muito bom, tem referências a tudo, tem referências a várias gerações de super-heróis, gerações do que aconteceu na DC, ao próprio Flash, né? Ao universo do Flash, vilões do próprio Flash, a força de aceleração é insano, o jeito que eles conseguiram explicar a força de aceleração, tem referências aos Batmans, né, que já existiram, e fica ligado porque no canal a gente vai fazer um vídeo sobre todos os atores que interpretaram os Batmans, então é muito importante que você faça isso, e realmente é um filme bom, né, dentro ali do universo da DC, que eu acho que se equipara ali, por exemplo, com o Aquaman, né, eu acho que Aquaman é um filme bonzão, muito bom mesmo, e eu acho que ele até se equipara ali com o Aquaman. E a minha nota então para o filme The Flash é uma nota 7,5, isso mesmo, né? Tem alguns pontos negativos ali que eu, né, cogitei, que nem eu falei para vocês, tem muitos pontos positivos e assim, os pontos negativos não ofuscam os pontos positivos. Tem várias cenas insanas. A cena, por exemplo, dele resgatando algumas pessoas ali, é uma cena que a gente vê muito, por exemplo, nos X-Men, né? Aquela cena do Mercúrio, né? Quando ele está mexendo com as pessoas ali em alta velocidade. Tem muitas piadas dentro do filme, piadas bem colocadas no momento certo, piadas que nem sempre, né, são piadas faladas, são só de interação ali com os personagens, ou do próprio Flash, que sempre tá com fome, sempre tá com sono, e é sensacional. Essas piadinhas, essas coisas que eles colocam
complementam demais o filme. Então pra mim sim, é um filme nota 7,5, quase 8 ali, um aspecto ou outro eu acho que eles poderiam ter alterado algumas coisas para ser um filme 8, né, que é como, né, os pontos negativos que eu falei, mas sim, ainda vale muito a pena você ir assistir nos cinemas. E claro, né, daqui pra frente o James Gunn vai fazer talvez aí uns trabalho excelente, porque meio que esse filme aqui é o ponto de ignição do próximo, né, DCU aí, encerrando aqui talvez o que a gente viu na DC aí. Eu acho que ainda temos esse ano o filme do Aquaman, mas nada confirmado até o momento. Vamos ficar na guarda aí de mais novidades. E bom, então agora sim o vídeo chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado demais. Espero que vocês vão assistir o filme no cinema, porque vale a pena, como eu disse. E claro, comenta aí embaixo se você já assistiu, se você pretende assistir, e se você já assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou do filme pra gente poder debater. Tranquilo? Então agora sim eu vou recomendar aqui algumas coisas para vocês, já que vocês já estão deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, já tá tudo aí, né? Agora só falta assistir um novo vídeo aqui do canal, beleza? Então eu vou deixar aqui do lado aqui a recomendação das nossas resenhas, que tem assim, uma insanidade, tem várias coisas aqui das resenhas, que muito obrigado, está dando um feedback legal aqui pro canal, então vai assistir aqui. E outro aqui eu vou recomendar para você, uma playlist que tem que a gente comenta sobre os melhores filmes aí, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!